Hoje eu vou falar para vocês do mundo VUCA. Você já deve ter utilizado ou ouvido esse termo dentro do cenário profissional corporativo. A origem do termo VUCA, ele é de origem militar, tá? Foi criado para descrever cenários e contextos de guerra que são possíveis de serem enfrentados pelos militares. Então, se nós caracterizarmos isso para o cenário corporativo, nós vamos utilizar o mundo VUCA para identificar os cenários possíveis e adversidades que podem ser criados em determinado negócio ou segmento específico. E o mesmo a gente equivale para o mundo que nós estamos utilizando, que faz parte daquele cenário, seja você como o consumidor ou como o vendedor, comprador, fornecedor, enfim, para que você possa compreender, tá, de uma maneira mais ampla e até se antecipar aos fatos que podem ser, como eu disse aí para o termo militar, até enfrentados. Se você traduzir ou vai colocar para um português exato, já que trata-se de um acrônimo, a palavra VUCA, ela ficaria para volatilidade, para incerteza, para complexidade e ambiguidade. Então, quando você está compreendendo um mundo que normalmente tem situações adversas, você passa por volatilidade, por incerteza, complexidade e ambiguidade como situações a serem vividas. Então, com essa quantidade de mudanças decorrentes a todos esses tipos de cenário e que você vivencia nas questões humanas, principalmente nesses cenários presentes, você não consegue acompanhar, porque as mudanças são constantes. Então você cria um planejamento que é necessário, você tem que fazer, porém esse planejamento ele pode servir para você por um dia, por um mês, por um ano, por uma noite, porque há mudanças constantes. E essas mudanças interferem diretamente no seu comportamento, nas suas relações comerciais, nas suas relações pessoais. Então você passa a ter mais ansiedade e acredita até que essa situação está fora de controle, que você não tem domínio por ela. E isso gera todas as principais características do mundo VUCA, por exemplo. Se a gente pegar as questões da volatilidade, por exemplo, tá? Que está ligada diretamente à velocidade das mudanças, dá em você a sensação de que o tempo está passando até muito mais rápido. Né? De que você já parou para pensar quando você fala assim, nossa, essa semana voou, foi tudo tão rápido, parece que essa semana passou mais rápido, que as horas voaram, sendo que na verdade o mundo é constante, né? Continua da mesma forma. O que está mudando, na verdade, são as tecnologias, os fatos em volta que estão se transformando o tempo todo e está te causando essa sensação. E qual é o lance pior que você pode enfrentar nesse cenário? É que algumas pessoas em volta de você, ou com você mesmo, ou do seu relacionamento profissional, ou no ambiente social que você vive, ficam às vezes perdidas, elas surtam, né? Elas ficam com um comportamento diferente, ficam mais agressivas, ficam mais ansiosas, têm dúvidas sobre as coisas que definem, e isso dá interferência e caracteriza demais as questões desse cenário do mundo VUCA. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma gestão de pessoas, você tem que estar pronto e preparar sua equipe para lidar com adversidades, para lidar com mudanças repentinas. Procurar sempre estar pronto para o inesperado. E aí é o que? Isso é o que na característica principal do fato? É a incerteza. Né? Devido às mudanças que nós já citamos, que fazem parte de todo o cotidiano da nossa vida, as soluções que nós encontramos, ou que nós tínhamos ela como base principal para as coisas, acabam ficando no passado. E às vezes esse passado ele é muito presente. Ou seja, você definiu hoje algo para amanhã e pode servir apenas para hoje à noite, amanhã pode não servir mais. Um futuro muito inconstante, muito instável. E essa incerteza o que traz para você de novo? Afeta as questões comportamentais. A dificuldade de algumas pessoas para poder compreender, para poder se antecipar aos fatos. Você imagina para um líder, por exemplo, como é que ele se antecipa a muitas situações, sendo que ele está num cenário que pode mudar constantemente.
Então, por isso que é importante o quê? Treinamento, desenvolvimento pessoal, procurar estar sempre lendo, participando de palestras, fazendo treinamentos, para poder melhorar aquilo que você já sabe. Porque existe dentro desse cenário todo a complexidade. E a complexidade está em tudo. Questões tecnológicas, por exemplo, essa questão da conectividade, a relação de caracteres, de coisas, de outras formas que vão, desculpem, que vão surgindo e geram essa questão da complexidade e fazem com que você enxergue um cenário difícil, também instável. Como eu vou fazer isso, sendo que eu já tinha um tipo de base e agora eu preciso criar algo novo? Por exemplo, na minha área, eu tenho que estar constantemente mudando, eu tenho que estar constantemente me adaptando, porque o ser humano vai criando novas ideias, vai tendo situações diferentes, questões das diversidades de comportamento. Então eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado para essas complexidades, para que todo o processo seja feito da melhor forma possível, mais perto da excelência e da qualidade possível. Então esse processo de análise, tá, da realização de algo, ele vai além daquilo que nós fazemos e aquilo que nós nos dedicamos. Por isso que temos que estar, pelo menos, prontos aí de uma maneira mais ampla possível. Caso contrário, não vamos conseguir dar conta e vamos ficando para trás. Porque quem já se alertou a isso, quem já está preparado para esse tipo de coisa, vai fazer isso acontecer. Porque já compreendeu como é o mundo VUCA, já compreendeu como ele acontece e pode trabalhar aí. E aí existe um outro ponto, né, dessa característica aí, que é a ambiguidade. Tá? Que é a dificuldade que algumas pessoas têm em diferenciar, por exemplo, aspectos e pontos relevantes disso tudo. Tá? Em cada situação você vai ter características diferentes, ou até características semelhantes em algum ponto, mas que modificam lá na frente no resultado, e que é diferente daquilo que você aprendeu. Então, para você ter apenas uma opinião, um cenário onde haverão diversas escolhas e que ambas as escolhas podem caber, se você souber administrar isso, você vai saber lidar com as diferenças. E para evitar, por exemplo, essas questões da ambiguidade, o melhor caminho é identificar o máximo possível o que você puder reduzir as questões de conflito, ou seja, ter o menor prejuízo possível. É assim que você administra. É assim que você entende que o cenário de ambiguidade precisa acontecer. Então você, por mais que não possa, dentro das questões do cenário do VUCA, manter um padrão, visto que está mudando, à medida que você tem diversidade de ideias, diversidade de oportunidades ou diversidade de soluções, você consegue resolver da melhor forma possível. E tudo isso que eu estou falando para você é algo importante, que todas as lideranças, todos os donos de empresa, empresário, empresárias têm que conhecer um pouco, pelo menos o básico de saber, porque já que lidam com pessoas. E à medida que vão transmitindo isso para os seus gestores vão passando para os seus subordinados e assim sucessivamente, até que você chegue num contexto macro, onde essa compreensão mental possa lidar da melhor forma possível e você tenha mais soluções do que pessoas confusas, com conflitos, ainda que o universo em volta conspire dessa forma. Eu sou Beto Campo e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Forte abraço!